Boa noite, pessoal, tudo bem? Nós queremos dar as boas-vindas a todos vocês, aos pais, professores, aos alunos, a todos que estão nos assistindo, dizer que é uma satisfação estar aqui com esse trabalho do pessoal da área das ciências humanas. E então todo mundo já me conhece, né? Meu nome é Zenilde, sou a diretora da escola. Sejam bem-vindos. Eu sou a professora Dilceia, assessora de direção. Nós trabalhamos acompanhando diretamente o projeto, o planejamento dos professores da área das ciências humanas. E esse projeto ficou muito interessante. Então, a ideia de trazer essa mostra cultural virtual, nesse momento que nós não podemos estar aí presentes, né, na escola, mas é importante estar divulgando os excelentes trabalhos que os nossos alunos estão fazendo e como esse projeto também ele deu abertura para um repensar a situação que a gente está passando hoje no nosso país, né, em nível de mundo. Então, a gente abordou também a questão do preconceito, da xenofobia, da discriminação, da inclusão, né? Então, nós, discutindo com os professores, a gente teve essa ideia de trazer para nosso dia a dia aí essa mostra cultural, juntamente aí com o professor Marcos Caneta, que é um escritor e trouxe aqui para nós um momento de debate, de discussão, né? Ele vai colocar alguns pontos bem interessantes também sobre esses assuntos que foram abordados. Então, o projeto que nós trabalhamos é baseado na letra da música de Bruna N, né? Somos um só. E aproveitem esse momento, sejam bem-vindos e desde já agradecemos a todos que estão aí conosco nesse momento. Agora eu passo a palavra então para o professor Jonas. Desculpa. Primeiro para a professora Bruna, né, professora Bruna? Isso. Depois o professor Jonas. Então fiquem agora com a professora Bruna e logo em seguida com o professor Jonas. Boa noite, pessoal, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Eu sou a professora Bruna e trabalho a disciplina de Geografia no período matutino na Escola Irmãs Unifri. Eu vou falar um pouquinho sobre esse projeto para vocês entenderem melhor. Então, esse projeto ele foi criado pelos professores da área das Ciências Humanas e Sociais Aplicadas, né, das disciplinas de História, Geografia, Sociologia e Filosofia. E tem o nome Somos Todos Um Só. Esse projeto foi inspirado na letra da música da cantora Bruna N, chamada Somos Todos Um Só, e também ele foi trabalhado em cima de uma reportagem, cujo título dessa reportagem é Pandemia pode levar a restrições duradouras de migrações pelo mundo, que foi publicada no dia 27 de abril de 2020. Nós também contamos com o apoio e a orientação da Dilceia, da Mari e da Ângela, que estiveram presentes com nós em todos os momentos do encontro virtual que nós tivemos, nos dando todo o apoio e suporte para que esse projeto fosse levado adiante. Então, o projeto Somos Todos Um Só, ele aborda os assuntos de intolerância, preconceito, xenofobia, migrações, globalização, refugiados e também a pandemia, que é o nosso assunto mais atual no momento, e que acaba intervindo em todos os demais assuntos que a gente trabalhou com os alunos. Então, os objetivos principais desse projeto foram que os alunos compreendessem os conceitos de intolerância, xenofobia e preconceito, e como esses assuntos se relacionam com a nossa realidade hoje da pandemia do coronavírus e com as migrações. Porque, na atualidade, os imigrantes e refugiados, eles têm sofrido ataques ainda piores de xenofobia.
porque a aversão a estrangeiros sempre existiu, infelizmente, mas ele se tornou mais forte agora, porque se entende que um estrangeiro possa estar trazendo uma doença. Infelizmente, isso é visto dessa forma. Então, o nosso objetivo, enquanto professores, foi de trazer um olhar diferente para os nossos alunos e de mostrar o quanto essas pessoas que sofrem esses ataques xenofóbicos sofrem, o quanto é doído o preconceito e a intolerância naquele que está sofrendo esse tipo de ataque. Então, esse projeto ele teve duração de 30 dias, está sendo encerrado hoje e foi dividido em 2 etapas. Na primeira etapa, nós, professores, junto com a coordenação da escola, criamos um hiperdoc. Dentro desse hiperdoc, nós colocamos textos, a reportagem, vídeos, imagens, e em cima de todo esse material, os alunos produziram um texto, né, fizeram uma elaboração textual e responderam um formulário. Na segunda etapa, nós pensamos, então, na criação de um folder, onde os alunos teriam que criar um folder abordando os assuntos de xenofobia, preconceito e intolerância, um folder informativo, e teriam que postar esse folder nas redes sociais. E foi aí, então, que nasceu a ideia da Mostra Cultural Virtual, que veio para fechar com chave de ouro esse projeto e levar para a comunidade o trabalho dos nossos alunos. Então, agora eu vou passar a palavra para o professor João. Boa noite, pessoal, tudo bem? Então, estamos aqui, né, por mais um dia, mais uma live de hoje, para estar, então, mostrando um pouquinho dos trabalhos elaborados pelos nossos alunos, né, sobre a temática que a Prof. Bruna já apresentou. Vocês vão estar visualizando isso tudo na página, né, da Mostra Cultural Virtual, que está linkada junto à página do Face. E vocês vão perceber, então, todas as obras elaboradas por eles, quanto trabalhos feitos manualmente ou feito em aplicativos, né? A gente deu essas 2 possibilidades deles estarem desenvolvendo esse trabalho, né? Então, são trabalhos ricos, né, de conhecimento, e vocês vão observar tudo isso na página do Face que eu logo vou demonstrar. Antes de eu colocar, então, para vocês, eu quero agradecer em primeira mão a presença do professor Marcos Caneta, né, por ter se disponibilizado em estar presente aí hoje e fazer parte dessa equipe para falar um pouquinho sobre esse tema. Agradeço pela sua presença, professor. E vamos lá, então. Professora Mari, gostaria que você, então, colocasse para nós aqui a página, né, para a gente, então, ver um pouquinho dos trabalhos dos nossos alunos. Ok, já está entrando, então. Então, nós estamos aqui na página da Mostra Cultural dos alunos, então, do noturno. Então, como vocês podem observar aqui, nós temos vários trabalhos. Hoje mesmo foi publicado o trabalho do Matheus sobre racismo, né? É um dos temas também geradores dentro desses conceitos que nós estamos trabalhando dentro do projeto, né? São temas polêmicos, mas que vocês vão observar também esse trabalho rico em informações sobre tudo isso. O objetivo do trabalho, então, dos nossos alunos é para que eles criassem um folder de prevenção contra esses problemas sociais que a gente observa diariamente, né? E são questões que não devem ser levadas à frente, né? A gente tem que combater tudo isso. E hoje existem vários mecanismos, né? Não só mais verbalmente, fisicamente acontece isso, mas também nas redes sociais, né? Se utiliza muito desses preconceitos, dessa intolerância, né? Desse desrespeito, e a questão da xenofobia também, que é um tema muito amplo, acontece muito nas redes sociais, nos meios de comunicação, né? Então, a gente vai observar todas essas imagens aí, específicas dentro dos folders que eles criaram.
Então, nós temos essa obra aqui, esse trabalho do Matheus Gemelli, da terceira 2 da noite, né? Podemos dar uma olhada mais abaixo, a gente tem o trabalho do Eric, também, da primeira 4 da noite, né? Pode seguir. Isso. Então, a gente tem o trabalho dele que também representa essa questão do desrespeito, da questão da xenofobia. Podemos seguir. E vocês podem perceber que todos os folders que foram produzidos por nossos alunos, todos eles tentaram retratar também algumas cenas que acontecem, né? Então, eles tentaram produzir isso também em uma charge. A charge também faz parte do folder de produção deles. Então, a gente pode observar essas características também nas produções, tá? Os temas são bem específicos, como eu já vinha falado para vocês, isso ficou excelente os trabalhos, né? E eu convido a toda a comunidade escolar, convido todos os nossos pais, né, que sempre estão presentes aí, para estar olhando o trabalho dos nossos alunos, observando, né? Tem espaço para vocês poderem fazer comentários, compartilhem os trabalhos dos filhos de vocês, né? Tem o link abaixo que vocês podem dar um like, né, um positivo ali do trabalho feito, vocês podem comentar o trabalho dos alunos e vocês podem compartilhar. Então, a gente pede que vocês observem, comentem, né? E isso também é a interação da comunidade escolar junto com nós aí que estamos trabalhando dentro desse meio também, tá? Então, era mais ou menos isso que eu gostaria de colocar para vocês hoje. Fico feliz por fazer parte desse projeto, né, das Ciências Humanas e Sociais Aplicadas. A partir de agora, então, eu passo a palavra para o professor Marcos e agradeço a presença dele mais uma vez e espero que vocês curtam, né, essa explanação de assunto aí, porque o professor Marcos tem muito conhecimento para passar para a gente. Professor Marcos, então, sinta-se à vontade, a casa é sua. Obrigado, professor Jonas. Primeiramente, agradecer o convite da escola, agradecer a direção, a coordenação pedagógica, as professoras e professores que construíram esse projeto tão bonito, que eu estava vendo aqui pela minha tela. Parabéns. O racismo é uma construção humana e somente os humanos são capazes de desconstruí-lo. O racismo também ele é ensinado. E se ele é ensinado, ele pode ser retirado de ensino aprendizado. O racismo ele é uma estrutura para ser desestruturado, se ele construir ele vai ser do Brasil. Tá caindo? Alô? Voltou. Acho que aí, bastante. Aí tá. Melhor para ir lá passar. Melhor para lá? Eu só vou trocar de lugar aqui para ver se a gente. Estão me ouvindo melhor agora? Eu só troquei de lado para melhorar a internet, que estava falhando um pouquinho. Mas eu estava dizendo a vocês que... Estão me ouvindo todos?
Sim, estão ouvindo. Ok. Obrigado. Eu estava dizendo que o racismo é uma construção humana. E se ele foi construído do ponto de vista filosófico, se ele foi construído do ponto de vista social, se ele foi construído do ponto de vista cultural, ele efetivamente poderá ser modificado, poderá ser encerrado, poderá ser desconstruído. Mas tudo isso tem que ter a participação das pessoas, daqueles que compreendem o fenômeno da humanidade, que compreendem a história e que compreendem que, infelizmente, o racismo ele é cultural e educacional. Nelson Mandela dizia que ninguém nasce odiando. Para odiar, as pessoas precisam ser ensinadas. E se elas são ensinadas a odiar, elas podem efetivamente ser ensinadas a amar, porque o amor chega mais rápido ao coração do que o seu oposto. Então, o racismo é estrutural porque ele está em todas as vigas da sociedade brasileira. Ele está na economia, ele está na educação, ele está na política, ele está na cultura, ele está na relação étnica, na relação humana de agrupamento de pessoas. E isso é muito difícil você desconstruir do seio social. Porque como ele é ensinado e ele é repassado, às vezes, de forma inconsciente, que nós chamamos de racismo individual, que é aquele indivíduo que diz que todo mundo é igual, que nós somos todos seres humanos. Eu tenho até amigo negro, eu já namorei com uma negra, eu gosto de escola de samba, eu não tenho nada contra negros. E ele nega o racismo a partir do momento que ele não percebe o fenômeno econômico, social e histórico brasileiro. Mas também nós temos o racismo institucional, que é aquele que as pessoas acostumaram a ver nesses espaços de poder, que é na justiça, que é no Ministério Público, que é na política, sempre pessoas brancas. Passou a ser comum você não ver nenhum vereador, você não ver nenhum prefeito, nenhum vice-prefeito, você não vê direção de escola, você não vê diretor de artes, você não vê na televisão. Isso é institucional, parece que sempre foi assim. Não é comum você estar num país que tem 54% de população negra, que são bem mais de 100 milhões de pessoas, e o Congresso Nacional ter 94% de deputados e deputadas que são brancos. Então, isso é o racismo institucional. E, por último, nós temos ali o racismo estrutural, que todas as formas construídas no Brasil, desde a chegada dos portugueses, ela foi para beneficiar as comunidades chamadas brancas e não beneficiar as camadas não brancas, principalmente as indígenas, e, logo em seguida, as africanas. E, a partir da escravidão, toda a estrutura brasileira ela é consubstanciada a partir do racismo estrutural. Vocês verão, eu vi um trabalho ali que falava da Lei 7.716/89, vocês percebam que a primeira lei de verdade no Brasil, que tinha uma punição de 1 a 3, depois de 1 a 5 anos de prisão, e é inafiançável, ela só aconteceu 100 anos depois da abolição da escravatura. Se você pegar a Constituição de 1824, que é a primeira Constituição brasileira, que não trata o negro como cidadão, que não trata o negro como gente, a Constituição é clara, só os cidadãos podem ir para a escola. Então, você sabe que no século XIX, nós não tínhamos negros na escola. Mas você pode pegar também a lei de 1850, que é a lei de terra, quando você aumenta os valores das terras brasileiras, tornando quase que impossível a compra de terra por pessoas que não fossem brancas. Mas você vai ver na lei de 1890, que são leis já da República, você vai ver que você tem a lei da capoeiragem, você tem a lei da vadiagem, que mesmo a comunidade negra já não mais escrava, as estruturas racistas construíram legalmente leis que tornaram-se extremamente eficazes para impedir a mobilidade do negro na sociedade brasileira. Então, os negros que não tinham trabalho eram presos por vadiagem, e os capoeiristas não podiam praticar a capoeira. A capoeira foi perseguida no século XIX, foi perseguida no século XX, assim também como as religiões de matriz africana. E isso se dá
não por uma questão socioeconômica, onde boa parte das pessoas também acaba se perdendo, acreditando que os negros sofrem preconceitos porque eles são pobres em sua maioria. Não é a pobreza que gera o racismo, ela pode acentuá-lo. O que gera o racismo é a cor, é a etnia, é a ancestralidade, é a descendência. Porque eu estava vendo a professora falar sobre a questão dos imigrantes, mas eu não sei se a professora pensa o que eu penso sobre essa questão da imigração. Os imigrantes que estão sofrendo ataques, em sua maioria, quase que 100%, são imigrantes de descendência étnica negra. Ou são haitianos ou são africanos. Você já pensou que se fosse italianos ou alemães, será que eles sofreriam os mesmos problemas? É isso que nós falamos do racismo estrutural. Será que eles seriam colocados nesses espaços de trabalho de baixa qualificação, mesmo o cara sendo engenheiro, advogado, falando inglês, falando francês, falando crioulo, falando português? Será mesmo que isso aconteceria se eles não fossem de etnia negra? Então, esta é uma pergunta que nós precisamos responder para nós mesmos, porque é inadmissível que um engenheiro haitiano que fala português, ele trabalhe em serviço braçal. Não que nós tenhamos nada contra o serviço braçal, mas ele é engenheiro, ele fala inglês e não consegue acessar um trabalho capaz que corresponda à sua formação por causa da sua etnia, de um modo geral. E não é porque ele não fala português, não é porque ele está qualificado. Então, o racismo estrutural, ele é o mais dramático, e um deles na escola, que muito me chama a atenção, é a falta de aplicabilidade da Lei 10.639/03, que é a lei que institui a obrigatoriedade do ensino de africanidades, de cultura negra, africana, afro-brasileira nos currículos escolares, nas faculdades, a dificuldade que nós temos de colocar isso em prática. E quando se coloca que ela deve estar no cotidiano da escola e deve estar entrelaçada em todas as disciplinas, da matemática à geografia, parece que é uma lei que ela só é pensada em novembro. Então, parece que questões de negritude ficou agregado somente ao mês de novembro, ao mês da consciência negra, ali nos períodos do Dia da Consciência Negra, e depois disso a escola pensa novamente nisso ao ano que vem. E não se consegue se consubstanciar no cotidiano da escola a aplicabilidade da lei, que é você tratar de muito mais do que o 20 de novembro. É você explicar para as pessoas, nas aulas talvez de geografia ou de história, que as pirâmides egípcias são feitas por faraós, por pessoas que são negras. Os faraós não são brancos. Khefre, Queops, Miquerinos, Tutankhamon, são negros. Nós estamos falando de 2, 3, 4 mil anos antes de Cristo. É inadmissível que nós vejamos ainda nos filmes os faraós brancos, toda a estrutura do poder no Egito branca e toda a base funcional negra. Não há como o Egito ser branco. Ele está no continente africano e a África é o berço da civilização humana. Então, para colocar para vocês nesse início que o racismo ele é muito mais do que esse preconceito que as pessoas têm dos negros de um modo geral, das negras. O racismo ele intervém no ambiente de trabalho, na falta de agilidade das pessoas assumirem espaços de poder, espaços de comando, porque não se é permitido, mesmo que de forma inconsciente, que negros assumam as tarefas de poder nas instituições públicas ou privadas. E isso acaba por atrapalhar a geração de jovens negros e negras que passam a não ter referência de pessoas negras nos espaços de comando, mesmo elas estando extremamente classificadas, muito bem formadas. Mas a dificuldade do racismo estrutural de permitir que ele se torne gerente, diretor, vereador, prefeito, numa estrutura normal, porque se mais de 50% da população é negra, ou se vê como negra ou parda, por que os espaços públicos e os espaços privados não são tomados por 50% dessa população? Dos 100 milhões de negros brasileiros, na atualidade,
68% vivem entre a pobreza e a miséria. Nós somos os mais encarcerados, os mais analfabetos, os que menos conseguem chegar à universidade, os que menos têm valor agregado na sua formação, no seu trabalho, no seu valor, no seu salário. E isso se dá porque, na pós-abolição, e eu falo isso em todos os lugares que eu tenho oportunidade de falar, eu tenho dito para as pessoas não se preocuparem com o 13 de maio de 1888. Você tem que perceber o 14 de maio. Para onde vão as pessoas? Essa foi a grande interrogação na pós-abolição. Depois de 370 anos de escravidão, o 14 de maio colocou as pessoas sem rumo. E uma outra coisa que é bastante importante as pessoas pensarem, e isso também faz parte do racismo estrutural, é que as pessoas pensam que quando se fala de escravidão, se fala de um homem da minha altura. Eu tenho quase 1,90 m, eu tenho 100 quilos. Parece que a escravidão é uma coisa de homens. Não, a escravidão não é uma coisa de homens. Eu falo no dia 14 de maio, eu falo de como ficam as crianças, como ficam os idosos, como ficam as mulheres grávidas, como ficam homens e mulheres, como ficam pessoas que portam necessidades. Porque a escravidão também ela retirou da compreensão cognitiva das pessoas que são pessoas, são seres humanos. E se são seres humanos, eles estão em vários matizes, eles são idosos, são crianças, são pessoas grávidas, são mulheres grávidas, são pessoas que portam necessidades especiais, que têm deficiência física. A pergunta é como fica a vida dos negros brasileiros, agora já ex-escravizados, no dia 14 de maio de 1888. Sem contar que para o processo de embranquecer o Brasil, e isso também foi uma proposta política, além do governo brasileiro, que foi um governo escravocrata, ele não construir nenhum projeto capaz de absorver o ex-escravizado agora nessa economia livre, que já se desenvolvia com muita força, já no final do século XIX, ele ainda investe na vinda de imigrantes europeus, financiando terra, passagem, por vezes financiando algum recurso econômico. Então, você tem a chegada dos imigrantes europeus, com o que nós chamamos de uma política de cotas, e você tem os negros, hoje, agora ex-escravizados, jogados à própria sorte. Então, é óbvio que 132 anos depois da assinatura da Lei Áurea, dentro desse racismo estrutural que impediu que o negro participasse da nova economia que se desenvolvia, o empobrecimento é muito grande nesse seio, como também o racismo estrutural impediu que os negros participassem dessa nova ordem econômica no Brasil. Então, é óbvio que nós chegamos em 2020 com índices muito traumáticos. Nós temos um alto índice de morte de jovens negros no estado de Santa Catarina, em particular em Florianópolis, mas no Brasil é muito alto. Nós temos um alto índice de analfabetismo, de abandono escolar. Nós temos um alto índice de pessoas que vivem dentro de uma desigualdade trabalhista muito grande, porque não tem carteira assinada, não tem contrato, vivem na informalidade. E temos ainda o analfabeto funcional. Então, vocês imaginem no mundo digital quantos milhões de analfabetos digitais nós já temos dentro desse agrupamento humano. Então, é óbvio que os alunos que me ouvem e que fizeram um trabalho muito bonito, eu quero reiterar meus parabéns, vocês precisarão perceber que o racismo ele foi colocado no interior de cada um de vocês. Porque se a diferença racial no Brasil ela não fosse tão acentuada, nós não teríamos esse tipo de trabalho na escola e não precisaríamos desse tipo de debate. Não precisaríamos da Lei 10.639, muito menos da Lei 7.716/89, que ela é a lei contra o racismo. Mas se nós temos ainda a 10.639, se nós temos ainda a 11.645, se nós temos ainda leis, né, que vão buscar de forma legal punir os autores de atos racistas, é porque nós temos muito problema com o racismo brasileiro.
Além de que nós temos um segundo problema que é bastante interessante pensar, que é o processo de embranquecimento, que a pessoa acredita ser melhor pelo simples fato dela ter nascido branca. Isso também é uma construção cognitiva. As pessoas se desenvolvem a partir de oportunidades. Então, se o governo brasileiro não garantir oportunidades de o negro se inserir no mercado de trabalho pós-abolição, e se durante todo o período escravocrata, que foram quase 4 séculos, o cidadão negro e negra era tratado como um animal, uma espécie, era uma peça dentro de uma engrenagem econômica, obviamente que não há como, as pessoas debatem tanto a questão da meritocracia, mas para ter meritocracia é necessário que as pessoas saiam de um mesmo ponto. Porque é até desigual você falar em mérito, onde um grupo foi escravizado e deixado a esmo nos últimos 132 anos no Brasil, que eu repito, a primeira lei de eficácia, ainda de eficácia, entre aspas, contra o racismo brasileiro, foi em 1989, a Lei Caó, feita por um deputado federal do PDT de Minas Gerais, chamado Carlos Alberto Caó, que foi o autor da Lei 7.716/89, que criminaliza a prática de racismo no Brasil, mas que é muito difícil você comprovar, porque o racismo ele é diferente do preconceito, ele é diferente da discriminação. O racismo é um impedimento do cidadão, cidadã negra, acessar determinados espaços, ou seja, o que eu posso dizer para vocês, no meu restaurante negro não entra, ou no meu restaurante negro não se torna garçom, não se torna gerente, ou na minha escola negro não se torna diretor, a negra não se torna coordenadora pedagógica, isso é racismo, quando você impede o acesso ou o desenvolvimento de uma pessoa pela sua etnia. E o preconceito é os preconceitos que as pessoas têm sobre a questão do negro no Brasil, sobre a questão indígena. E a discriminação é quando você começa a ter correlações da minha cor com animais, me chamando de macaco, de feio, de burro. Então, essas questões elas são muito diferenciadas nessa construção desse racismo estrutural, porque o racismo ele acaba impedindo até mesmo a relação de empatia das pessoas. Como é que você vai decidir se seu filho não vai ser racista se você não tem vínculo com nenhuma família negra, se ela não brinca com uma criança negra, se ela não tem relação nenhuma com a criança negra? É óbvio que ela vai se assustar e vai ser formada por um olhar bastante eurocêntrico. É comum em Santa Catarina, eu discuti isso no meu novo artigo, que vai ser publicado agora, no mês de julho, em Portugal, na revista Patrimonial, Ideário Patrimonial, que é uma revista de patrimônio cultural, em Portugal, ligada à universidade que eu fiz mestrado, Instituto Politécnico de Tomar. O meu artigo foi aceito, e ele trata sobre patrimônio cultural, que eu chamo em meu artigo de patrimônio cultural, : invisibilidade e imposição. Então, é comum, e isso é bastante estranho para a gente, porque eu sou negro, mas eu não sou africano, e eu também não quero ser africano, porque africano nasce na África, e eu sou um negro brasileiro. Eu sou descendente de africano, e tenho até uma tradição cultural africana, junto com essa afro-brasileira, que me forma enquanto ser social. Mas é engraçado que as pessoas que nascem em Santa Catarina, principalmente em regiões mais fechadas do ponto de vista cultural, e eu vou dar aqui 2 exemplos, e por favor as pessoas não se ofendam, mas é bastante estranho, principalmente do ponto de vista geopolítico, econômico e geográfico, as pessoas nascem em Blumenau e elas dizem que são alemães. Então, é algo doentio até, porque elas nascem em Santa Catarina, elas nascem numa cidade de Santa Catarina, então elas são blumenauenses, catarinenses, elas são brasileiras. Porque você ser parecido, você ter um fenótipo, você ter o olho claro, não lhe garante a cidadania e não lhe garante geograficamente você dizer que você é o que você não é. E quando você diz que é o que você não é, você nega o que você é. Porque você diz que é alemã e você não é alemã.
você diz que é alemão, você não é alemão, você é brasileiro. E você tem que levantar as tradições desse país, por mais que você respeite as tradições dos seus ancestrais, os imigrantes que chegaram aqui. A primeira colônia alemã é de 1829, aqui na Grande Florianópolis, na colônia de São Pedro, na colônia de São Pedro, de Alcântara. Mas as pessoas não são alemãs. As pessoas que nascem em Nova Veneza, aqui no sul do estado, elas não são italianas. Por mais que elas tenham uma tradição italiana na cidade, mas elas não são italianas. E isso é muito complexo, porque quando você se depara com isso, as pessoas não estão abertas para discutir a sua brasilidade. As pessoas negam de forma veemente a sua nacionalidade e importam para si, do ponto de vista cognitivo, do ponto de vista de uma cosmovisão muito perigosa, essa ideia eurocêntrica que não cabe para mais no nosso tempo. Você fazer festas tradicionais, ok, como os negros, os indígenas, os ciganos, os muçulmanos também o fazem. Você querer manter relacionamento com o seu passado, show de bola, é isso mesmo. Você tem que manter viva a história dos imigrantes em Santa Catarina, mas a pessoa tem que se conscientizar que ela não é alemã, ela não é italiana, e ter fenótipo não quer dizer que você seja. E mais, muitos do que dizem ser, sequer um dia pisaram na Itália, na Alemanha. Eu estudei na Itália, eu estudei na Alemanha, eu estudei na Polônia, estudei na Espanha, estudei em Portugal, na República Tcheca, na França, mas eu não sou desses países. E eu acho que essa primeira desconstrução que nós temos que começar a fazer dentro da nossa escola. Uma coisa é você manter a tradição, e parabéns, é isso mesmo. E eu vou às festas tradicionais açorianas, eu vou às festas tradicionais italianas, eu vou às festas tradicionais alemãs, porque eu gosto da gastronomia, gosto da música, gosto de conversar com as pessoas, mas isso não quer dizer que as pessoas sejam desses países. Eu acho que talvez essa é a primeira desconstrução desse eurocentrismo duro de se enfrentar. Porque a primeira desconstrução é você entender que você não é alemão e não é italiano. Você já entendendo isso, você passa a viver dentro de uma lógica do país, dentro de uma lógica brasileira. O Brasil é um país constituído por várias etnias. As aborígenes, que já estavam aí antes da chegada dos europeus e muito antes da chegada dos africanos, e que são desconstruídas constantemente. E você caminha por vários lugares em Santa Catarina e a visão que as pessoas têm das comunidades indígenas são sempre visões preconceituosas. E você tem que entender que eles já estavam aqui e que nós temos muito mais de indígenas do que de portugueses, de alemães ou italianos. Nós temos muito mais de africanos do que de portugueses, de alemães e italianos. É só você ver a cultura, é só você ver a gastronomia, é só você ver a cara do Brasil do ponto de vista do fenótipo brasileiro, que é mais mestiço. Então, tudo isso foi uma grande construção que acabou por atrapalhar as relações étnicas no Brasil e também a consubstanciar a ideia de grupos que são valorados e grupos que não são valorados. Então, você valoriza o eurocentrismo, né? Onde às vezes eu brinco dizendo se os apóstolos são brancos, se os anjos são brancos, se o Espírito Santo é branco, se Jesus é loiro de olho azul, então Deus é branco. Você entende? Mas é engraçado que o berço da civilização humana é a África. Então tem alguma coisa errada. E na África, tirando os australopitecos, que não encontraram nenhum tipo de artifício construído por este homem pré-histórico, mas de todos os outros, encontraram vários artifícios, e o Homo habilis é o mais habilidoso, por isso o nome habilis. E estão todos no continente africano. Todos nós sabemos que parte dali a história da humanidade, e que as grandes glaciações, os Pleistocinos, os Holocenos, nos últimos 10 mil anos, mudaram a geografia do mundo, do planeta, e aproximaram algumas comunidades humanas, e lugares que eram muito gelados passaram a ser aquecidos, os lugares que eram aquecidos passaram a ser gelados,
e as coisas começaram a mudar a partir dessa construção natural geográfica. E as comunidades se aproximaram e nós tivemos relações de grupos humanos e tivemos relações culturais, e como Marx diz, é só a necessidade e a cultura que é capaz de transformar o saber fazer, a ciência, a técnica e a tecnologia. E mais uma coisa que nós temos que entender, que não é porque alguns agrupamentos europeus construíram um carro que eles são mais desenvolvidos do que as comunidades indígenas. Aí nós voltamos no Marx. As pessoas se desenvolvem a partir das suas necessidades. Para que um índio do Xingu vai inventar um carro? Qual carro anda no meio da Mata Amazônica, no meio da Mata Atlântica? Então ele não precisava inventar o carro, por isso não criou. Mas criou canoa, criou jangada, criou o remo, criou arco e flecha, criou a forma de pescar, a sua arquitetura de construção das suas ocas, das suas casas, as suas estruturas tecnológicas de produção agrícola, e que boa delas fazem parte da nossa mesa, a mandioca é uma delas. Então, óbvio que quando nós pensamos dessa forma, nós entendemos que cada comunidade aí negra, cada comunidades africanas, aborígenes, europeias, foram criando técnicas e tecnologias a partir da sua necessidade. E depois, o capitalismo, nos últimos 200 anos, acabou pegando algumas técnicas e tecnologias, alguns fenótipos, alguns formatos de conhecimento, e foi colocando goela abaixo em todo o planeta humano. E criaram as subdivisões de países. Países de terceiro mundo, países de primeiro mundo, países em desenvolvimento. Quem estudou o Darwin, o Charles Darwin, quando construiu na metade do século XIX a sua teoria da evolução da espécie, o Darwin nunca tratou do desenvolvimento de seres humanos. Ele tratou do ponto de vista geográfico de animais que tiveram mais facilidade de se adaptar ao meio e também de absorver o meio e dominar o meio. E aqueles que não foram tão fortes para se adaptar às mudanças glaciais e geológicas, eles morreram ao longo do tempo. Então, depois de muito tempo de estudo, o Charles Darwin disse que o que determina um animal é a sua capacidade de adaptação, sua capacidade de percepção, de domínio do meio. Mas o darwinismo social também do século XIX, para justificar a escravidão e para justificar a neocolonização na África, quando os europeus não vão só agora arrancar os negros do continente africano para tornar os escravos no Novo Mundo, mas agora eles vão invadir o continente africano. São a Bélgica, a Espanha, a Holanda, Portugal, Espanha, Alemanha, que dominaram o continente africano por dentro na neocolonização. E aí o resultado nós sabemos, o empobrecimento da África, o regime do apartheid na África do Sul, que é de 1948, que foi permitido até mesmo pela ONU, que ainda gera consequências drásticas na África do Sul pelo empobrecimento daquela população, dada ao apartheid, que é o apartamento, o afastamento. Não havia espaço para que negros pudessem assumir os espaços de comando e de poder nas empresas e na política da cidade, então, do país. Então, óbvio que essa desconstrução mental, ela tem que estar no cotidiano das aulas dos professores e das professoras, para que uma criança de 10 anos não acredite que ela é superior porque ela tem olhos claros e tem cabelo claro. Isso é uma construção social, isso não é uma verdade absoluta. E também adentrar no campo da história para perceber que foi a falta de um projeto de inclusão de negras e negros nesse país, dentro do regime escravocrata e depois, na pós-abolição, que jogou toda essa população à margem do desenvolvimento econômico brasileiro. Então, o que eu tenho a dizer a vocês, professores e professoras, é fazer uma pergunta bastante interessante. Vocês estão abertos para abrirem mão dos privilégios da branquitude?
Isso é uma pergunta. Porque se você não estiver aberto para abrir mão dos privilégios da branquitude, nós não vamos conseguir desconstruir o racismo estrutural. Porque cai no campo da impossibilidade. E mais, o racismo não é uma construção de negros. O racismo é uma construção de brancos. O racismo é uma justificativa para a dominação econômica, para a dominação intelectual, para a dominação trabalhista, para a dominação étnica. Então, para isso, nós temos que desconstruir os privilégios da branquitude para desconstruir o racismo estrutural. As pessoas vão ter que se envergonhar de ver um Supremo Tribunal Federal só feito por pessoas brancas, num país com 54% de população descendente de africanos. As pessoas vão ter que se envergonhar de ver uma Câmara toda branca na sua cidade. E aí como é que você discute as questões estruturais? Como é que você discute as questões das xenofobias, que é a aversão ao estrangeiro? Mas também essa aversão depende do estrangeiro. Né? Essa é uma outra pergunta que nós temos que fazer. Porque a aversão que nós vemos no Brasil é contra negros, essa xenofobia constante é contra negros e árabes, muçulmanos, hindus, ciganos. Então, mas a gente não vê essa xenofobia contra alemães, italianos, contra americanos, somente brancos, ingleses, holandeses. Então, essas questões, elas são obrigadas a estar no cotidiano das escolas, para que a gente possa, nesse período que o aluno está dentro do interior da escola, possa desconstruir essa certeza de que ser branco é ser melhor. E mais, o impacto que o processo de branquitude cria no imaginário coletivo de várias meninas e meninos negros e negras que não têm ambiente para discutir a sua etnia dentro da escola. Até porque eu sou historiador, então eu, por mais que eu seja um professor acadêmico há muito tempo, eu dei muito tempo aula da 5ª série à 8ª, no ensino médio, nos pré-vestibulares de várias instituições privadas. Você precisa ampliar o debate da discussão das aulas para apresentar para os alunos e alunas a África que ninguém apresenta. Ninguém fala de Gana, ninguém fala da Nigéria, ninguém fala do Egito, ninguém fala do Marrocos ou da Etiópia, que já eram extremamente desenvolvidos antes mesmo do desenvolvimento europeu. Enquanto o europeu ainda era um neandertal, Gana, Nigéria, Etiópia, o Egito já viviam com estruturas econômicas, sociais, arquitetônicas, medicinais, educacionais, extremamente desenvolvida. O domínio do ouro, da água, da plantação, da agricultura, da medicina, nós estamos falando isso de 4.000 anos antes de Cristo. E por que isso não é trabalhado na escola? Por que a escola insiste em apresentar a pobreza como instrumento africano? Por que sempre nas propagandas institucionais não aparecem os negros, em sua maioria? A gente vai vendo que está mudando ao longo do tempo, mas ainda as propagandas institucionais, que é a falta de saneamento, falta de não sei o quê, são as imagens de mestiços ou negros. Parece que é uma preservação da imagem eurocêntrica. Elas nunca aparecem nessas propagandas. Então, se as pessoas não abrirem mão dos privilégios da branquitude, vai se tornar muito difícil nós, como educadores, homens e mulheres, desconstruirmos o racismo, porque ele está de forma inconsciente no nosso imaginário também, porque nós fomos formados da mesma forma. Nós fomos formados com as mesmas ideias, que reverberam ainda no cotidiano cultural das cidades, no cotidiano dos espaços de poder da cidade. Eu tenho um artigo que está no Google que se chama Onde estão os heróis negros na história do Brasil, meu Deus? Se os negros participaram dos maiores levantes da história, da Inconfidência Baiana, que é chamada da Revolta dos Alfaiates, a Guerra do Paraguai, a própria Revolta da Chibata, que é pós-abolição,
mas as que consubstanciaram a história da abolição, de Malês, Canudos, os aquilombamentos. Por que isso não chega no cotidiano da escola como instrumento de educação? Porque parece, eu tive dando um curso para 500 policiais militares e me chamou muita atenção a fala de um coronel que ele olhou para mim e disse para mim o seguinte: mas professor, esses sargentos que vão sair daqui, eles vão para várias cidades no estado de Santa Catarina que não tem negros. Então, como é que eles fazem? Óbvio que você olha aquilo, eu olhei com tristeza, né? Não é porque não tem negro na cidade que você não vai trabalhar com negritude, porque em algum momento ele vai ver na televisão, algum momento ele vai ver num shopping, algum momento ele vai ver numa viagem, e será quando vê, ele vai pensar que é o quê? Um extraterrestre, vai pedir para bater foto, vai passar a mão no cabelo, vai... Sabe, é absurdo. É algo absurdo, porque não é porque não tem negros que você não vai trabalhar com questões étnicas de negritude. Não é porque não tem indígenas que você não vai trabalhar com essas questões aborígenes, porque são essas etnias que consubstanciam a construção desse país. E você tem que falar para qualquer lugar do Brasil, para qualquer agrupamento humano, falar do contributo dessas pessoas na consolidação da construção do Brasil, da economia, da construção civil, das estruturas desse país que foi construída por quase 400 anos sob o regime de escravidão. Você negar isso é negar a participação dos negros na construção do país. E você não tratar que nós desenvolvemos tecnologia, ciência, que nós desenvolvemos medicina, artes, é você colocar o negro como incapaz. É lamentável, porque esse é o debate do século XIX no Brasil. O Nina Rodrigues dizia que o negro deveria ser tutelado pelo Estado porque ele era um incapaz do ponto de vista cognitivo. Mas em nenhum momento ele falou para as pessoas do seu tempo que nenhum governo brasileiro, do Império, da República, consolidou a estrutura educacional para milhões de negros que trabalhavam nesse país como escravo. Negro não recebia salário, então ele não tinha herança, ele não tinha terra, ele não tinha casa. E quando chega o dia 14 de maio de 1888, ele se depara numa situação de, depois de ver todos os seus ancestrais, todos os seus familiares escravizados sobre o regime do estupro. Porque a miscigenação no Brasil não é o que o Gilberto Freire fala no seu livro Casa Grande Senzala. Aquilo ali é uma grande mentira. A miscigenação no Brasil se deu pelo estupro. Não foi pela relação de empatia ou relação tranquila de convivência entre europeus, brancos, indígenas e negros. Os bandeirantes escravizavam sexualmente negras e indígenas e faziam delas escravas sexuais. E os seus filhos viravam os novos escravos. Onde é que as pessoas acham que o senhorzinho, o filho do senhor de engenho, ele iniciava a sua vida sexual nos corpos das mulheres negras e indígenas? Onde é que o senhor de engenho presenteava os seus visitantes homens quando tinha festa na sua casa ou fazia uma roda de bebida, ia lá na senzala, pegava as negras mais bonitas ou que já trabalhavam na Casa Grande e iniciavam o corpo dessas mulheres nessa relação de estupro. Então, a miscigenação brasileira não se deu numa relação amistosa, se deu no estupro. E isso é muito complexo você analisar, porque a mulher negra brasileira, ela está na pirâmide social no último patamar. Porque no Brasil, o privilégio da branquitude diz que o homem sendo branco, sendo hétero, ele está no ápice da pirâmide. Depois vem a mulher branca e hétero. Depois vem o homem negro e hétero. Para vir em quarto ponto, a mulher negra e hétero. Então, a mulher negra ganha muito menos do que um homem negro, muito menos do que uma mulher branca e muito menos do que um homem branco. E no Brasil, boa parte das mulheres negras são pai e mãe das famílias. Então, ou nós descortinamos esse debate sobre xenofobia, sobre racismo estrutural, sobre o eurocentrismo e sobre o empoderamento do embranquecimento, que também afeta a psique de negros, porque daí os negros mais claros se veem como brancos, porque no Brasil
um mestiço, ele nunca vai ser um semi-negro, ele sempre vai ser um semi-branco. E quanto mais claro, mais branco ele acha que ele é, e mais deslocado, desfocado da sua questão de etnia negra, ele acaba participando. Porque como ele é mais claro, ele participa dos privilégios da branquitude, porque ele é muito mais claro. Quando ele é mais escuro, esses são os que mais sofrem os ataques da polícia, esses são os que mais sofrem os ataques raciais, e esses são os que mais sofrem com problemas psiquiátricos, com problemas psicológicos, com problema de baixa estima, com problemas estruturais, emocionais, que o racismo causa na vida das pessoas. Então, eu quero, mais uma vez, para abrir aí para as conversas e debates, vou ficar aqui à disposição, eu quero parabenizar a escola, não vou me arriscar, até a professora ali me ensinou a soletrar, não vou me arriscar, mas eu quero agradecer o convite, quero agradecer o professor Jonas, que me fez o convite a partir de uma indicação da professora Sinclair, que é lá de Joaçaba, e que tivemos a chance de fazer um trabalho muito bacana o ano passado lá, eu e a minha esposa, foi muito bacana mesmo na cidade. E eu espero visitar Catanduvas em breve, logo depois da pandemia, e quero colocar o meu agradecimento à direção da escola, e quero dizer também que a pandemia, por ela atingir quase 3% vezes a mais as comunidades negras, porque são as mais empobrecidas e vivem em espaços de menor condição econômica, e vive muita gente dentro de espaços muito pequenos, que são as casas, os casebres, nas favelas, uma situação muito complicada, que é a escravidão, e após a abolição, sem ter inclusão do negro na sociedade, os colocou, estão sendo afetados de uma forma assim traumática. Então, nós temos muita morte de pessoas negras no Brasil por causa do Covid-19, e o emprego, o subemprego, que já era complicado, principalmente a informalidade, que muitos viviam com a Covid-19, com poucas pessoas na rua. O empobrecimento atinge de forma traumática os negros brasileiros, e isso, infelizmente, vai gerar uma amálgama muito mais forte da violência urbana, da violência do lar, principalmente a violência contra a mulher, e infelizmente, o empobrecimento. Alguns já dizem que o Brasil vai ter um impacto no PIB de 10%. Isso quer dizer que comunidades muito empobrecidas, como as comunidades negras no Brasil, sofrerão um trauma gigantesco, que isso nos preocupa de forma atroz, porque somente com políticas públicas nós seremos capazes de atingir essas comunidades para tentar reverter esse processo de empobrecimento, mas, ao mesmo tempo, nós não vemos, do governo atual federal, nós não vemos uma iniciativa capaz de estreitar laços com essas políticas públicas, com esses debates. É o quarto ministro da Educação, então nós não temos um planejamento e nenhuma política pública desenvolvida. É o terceiro ou quarto também na saúde, então nós não temos uma política e um planejamento desenvolvido, e isso vai impactar de forma atroz a vida de negros e pobres no Brasil, que sofrerão cada vez mais já dentro da Covid-19, no processo que estamos vivenciando. Você precisa usar máscara, você precisa acreditar que essa doença mata, você precisa acreditar que você pode infectar outras pessoas, que você tem que higienizar as mãos, que você tem que evitar aglomeros, que não dá para voltar às aulas agora, que não dá para voltar ao transporte coletivo agora, porque morrerão muito mais pessoas, serão infectadas muito mais pessoas. O sistema de saúde já está em colapso, ficará numa situação de não poder receber mais doentes, e as pessoas morrerão na rua, ou morrerão dentro das suas casas, por falta de ar, que deve ser uma morte muito dura, muito traumática, de sofrer e também da pessoa que está cuidando de ver. Então, nós precisamos entender que a Covid vai afetar de forma atroz a economia do Brasil, e isso, infelizmente, vai alavancar o racismo e a xenofobia, como também o machismo, a misoginia e a violência contra a mulher e contra as comunidades gays. Nós temos um trabalho muito longo para fazer pela frente, e nós temos que ter coragem para enfrentar essas problemáticas, e vamos ter coragem de colocar as cartas na mesa,
e vamos ter que ter coragem de colocar a cara para debater e enfrentar isso com responsabilidade, com galhardia, com conhecimento e consciência. Eu acredito muito na educação e na cultura como instrumento de transformação das pessoas. Então, cabe a cada um dos professores e professoras melhorar as suas aulas, tratar com novos conteúdos. Nós temos o Estatuto da Igualdade Racial, nós temos a Lei 10.639, a 11.645, nós temos vários artigos meus e de outros autores e autoras, nós temos livros. Eu tenho um livro também, que você compra pela internet, que eu trato dos 130 anos da abolição, trato da Lei Áurea, trato do processo de embranquecimento. Então, como eu, há muitos homens e mulheres, brancos e negros, contribuindo para o aumento deste debate, para que ao longo do tempo a gente consiga desconstruir essa chaga social chamada racismo. E isso cabe a cada um de nós. Nós temos que trabalhar a 10.639 a 11.645, não só no 20 de novembro, não só nas aulas de história, mas nós temos que trabalhar em todo o conteúdo dentro da escola, que vai da matemática à física, da geografia à biologia, para que as pessoas possam se ver representadas nessas aulas e também desconstruir a ideia do racismo. Como eu falei para vocês no início, ninguém nasce odiando, ninguém nasce racista. O racismo é uma construção social. E há um debate bastante interessante que talvez os professores e professoras interessados possam buscar na internet, o debate entre Thomas Hobbes e Jean-Jacques Rousseau sobre a questão do homem natural. O Rousseau é do século XVIII, filósofo iluminista, e o Thomas Hobbes, ele é um filósofo inglês do século XVII. O Hobbes diz, em sua obra, que o homem nasce mal por natureza. A maldade faz parte do ser humano. E por ele ser mal, e por ele poder ter poder, ele acaba pegando na marra tudo o que ele quer. Por isso nós temos que ter um presidente, nós temos que ter um imperador, nós temos que ter alguém que consiga diminuir o ímpeto desse indivíduo que ele é mau por natureza. O Rousseau, para encerrar, diz que não. O ser humano não nasce mal. É a sociedade civil organizada que o corrompe. Então, esse racismo estrutural é instrumento dessa sociedade civil organizada que nós fazemos parte, que nós construímos e que nós, então, juntos, vamos ser capazes de desconstruir esse racismo que afeta todos nós e que nós temos que ter vergonha de ainda consolidá-lo em sociedade em 2020. Então, que possamos juntos construir uma sociedade que seja mais justa, mais fraterna e mais igualitária, e que essa sociedade justa e igualitária possa partir da educação e da movimentação cultural de cada cidade. Tá bom? Muito obrigado. Desculpe o alongamento, mas é necessário para que a gente tenha um raciocínio lógico, um tempo para que a gente possa abrir, e aí fico aqui à disposição para o debate e também para as contraposições de outros estudiosos que estejam nessa live comigo. Tá bom, gente? Um abraço e muito obrigado pelo convite e pela lembrança. Professor, eu quero agradecer pela belíssima palestra do senhor, aí ficou show de bola, né? Eu acho que os alunos tiveram uma linha cronológica e historiográfica muito bem construída pelo senhor, né? Então ficou bem linear todo esse contexto, né? Para a gente poder entender a importância, né? Do papel, né? Do negro na sociedade, né? E dessa construção que aconteceu historicamente. Eu sou formado em História e Sociologia, então eu tenho essa construção também já na vertente do conhecimento, né, professor? Então a gente consegue entender todos esses fatores, né? E eu concordo com o senhor, eu acredito que tem muita coisa a se mudar ainda nesse país em que vivemos e na sociedade em que estamos inseridos também, né? Então muita coisa ainda precisa modificar. Mas eu passo a palavra, então, para a dona Dilceia e para a prof. Zenilde, né, a diretora Zenilde, para, então, a gente fazer o encerramento, então, da nossa palestra, da nossa discussão, né,
E eu acredito, professor, que os alunos hoje meio que não participaram muito, não colocaram muitas perguntas aqui, não, até eu estava acompanhando todas, não temos muitas perguntas, não. Mas eu acredito que toda essa construção vai ser importantíssima para o enriquecimento do conhecimento. Então, passo a palavra para a dona Dilceia e a dona Zenilda. Eu acredito que fechamos aí o nosso projeto, professores, com chave de ouro, né? Colocar, foi brilhante as suas palavras, professor Marcos. Com certeza, existe uma grande preocupação nossa quando a gente trata desse assunto na questão de condução dentro da escola, mas a gente tem muito a evoluir ainda, né? Nós temos muito que trabalhar ainda a respeito disso, e com certeza eu lhe digo, vontade não nos falta, né? E desde já convidamos o senhor mais uma vez a estar, quando tudo passar e voltar, talvez a um pouco mais, né, tranquila a nossa situação de hoje, está convidadíssimo a estar aqui em Catanduvas, né, na nossa escola. Com certeza vamos fazer grandes parcerias e trabalhos muito bons. Não tem outra palavra a não ser muito obrigada. Obrigada pelas suas palavras, e fechou de encontro com o que os professores trabalharam aí, discutiram com os alunos, os textos, né? Pelo que tu pôde observar nas produções deles. Então, muito obrigado pela disposição, né, de ter colocado o seu tempo aí para dedicar um pouquinho do seu tempo e do seu conhecimento para nós. Pois é, eu acho que eu também tenho a dizer que o Jonas falou ali que eles não fizeram questionamentos. Eu acho que, assim como nós, eles ficaram refletindo em tudo que foi falado, né? Eu acho que aqui o silêncio valeu mais do que 1000 palavras, porque eu acho que, enquanto o professor falava, eu me imaginava, né, nas situações, nos tempos de história, imaginando de outras leituras, filmes que a gente já viu, e se colocando, né, provocando a empatia dentro de nós, né, nas situações vividas no decorrer da história. Então, assim, hoje pela manhã eu falava assim, a professora Dilceia, ela acompanha mais de frente o trabalho das ciências humanas, eu fico lá nas linguagens, né? Não que eu não sei do que se passa, sempre estou acompanhando, mas como eu sou formada em português e inglês, então a gente fica mais no das linguagens lá. Mas assim, a gente sabe que esse grupo aí, eles não descansam. Às vezes eu tenho vontade no domingo de manhã de dizer assim, gente, vamos comer um churrasco agora? E eles estão trabalhando, vocês sabem, que nem diz meu pai, me enche os bolsos de orgulho. Queria parabenizar a iniciativa de vocês, dos professores, mais especificamente, né? Dizer assim que vocês são show, obrigada por vocês serem assim, tá? E o professor Marcos ali, agradecer por toda a palavra, por todo o conhecimento compartilhado, e dizer que a nossa escola estará de portas abertas, sem máscara daqui a uns tempos, para recebê-lo, né? Em outras oportunidades, para que a gente continue fazendo essa parceria de compartilhar esses momentos assim. Muito obrigada. A palavra de hoje é gratidão, e os nossos alunos, então, ali, muito obrigada pela participação, a comunidade em geral. Dizer assim, que nós matamos um pouquinho a saudade, olhando, enquanto o professor falava, eu estava olhando o que eles escreviam ali no chat, e dizer que nós morremos de saudade todos os dias, tá? Que nós que estamos indo trabalhar, né, Dilceia, na escola, é bem triste, assim, todos os dias não tê-los na escola, porque a gente tem que ir por um papel mais burocrático, né, mais do sistema mesmo, mas é bem, bem triste para nós, porque vocês estão em casa, vocês não veem a tristeza que é aquela escola vazia. Escola vazia
não combina, né, com escola, né? Então, muito obrigada e uma boa noite a todos. Boa noite, fiquem bem, fiquem com Deus, se cuidem e em breve estaremos todos juntos. Um grande abraço. Kisses for you! Tchau, pessoal. Até! Tchau, até.